Oi, meu nome é Celine, eu sou pintora. Peraí, começa de novo. Oi, meu nome é Celine Boava, eu sou artista visual e hoje eu vou falar sobre o meu processo criativo. Então, eu comecei a pintar durante a pandemia, a pintar e desenhar. Eu sempre gostei, né? E o que me inspirou foi ver que as pessoas gostavam de ver o meu trabalho e com isso eu comecei a gostar muito de fazer. Então eu sempre mantive, assim, de 2020 até 2024, que é agora, né? Eu sempre mantive. Então o que me inspirou foi isso, foi as pessoas gostando do que eu fazia. Então eu comecei a ver valor no que eu fazia e resolvi seguir. É pintar com aquarela, né? Primeiro lápis aquarelável, que nem no começo aqui. E eu pintava mais a forma feminina, né? O corpo feminino. Porque eu adorava pintar mulheres, assim, sempre gostei. E aí eu comecei a pintar o olho, né? Que foi uma das coisas, assim, que eu gostei, porque tem um pouco do realismo, né? E foi indo, assim, por muito tempo eu pintei em aquarela, daí fazendo paisagem, que nem aqui. E daí eu postava no Instagram, eu via que as pessoas gostavam, elas começaram a encomendar. Esse aqui é um dos que eu gosto bastante, que é um papagaio. Acho que é uma arara, na verdade. Daí aqui tem um retrato, né, que eu fiz. Eu fazia mais por decalque, os retratos mais bonitos. Os outros que eu tentava fazer à mão ficavam meio feinhos no começo. Aí eu resolvi ir pra pintura acrílica. Não tenho nenhum registro aqui na pintura acrílica, na verdade. E daí que eu fui pra tinta óleo. Agora, esse aqui é o meu sketchbook antigo de 2018 a 2021, mais ou menos. E esse aqui é o de agora, de 2024. E daí aqui eu faço os registros só do estudo da anatomia, né, que eu tenho mais dificuldade. Esse aqui não é meu, é do meu amigo. As ideias que eu tenho aqui, quando eu tenho alguma ideia de alguma poética, alguma coisa, eu sempre escrevo o motivo, como eu quero que seja a obra, o enquadramento da pintura, que agora eu pinto em tela, não só no papel. E aqui são as ideias que eu vou tendo, que eu vou anotando. Geralmente eu só coloco elas aqui no papel e com o tempo que eu vou pensando em fazer. Tipo, essa aqui eu não fiz ainda. Aqui também eu comecei, daí eu fiz a tela, daí eu desisti, porque no fim das contas eu me dei conta que eu já tinha feito uma parecida com a mesma poética, só que a pintura era diferente, então eu desisti. Daí aqui eu treinando mão. E vai indo, eu sempre faço trabalho assim, treinando sombra, às vezes dá errado, que nem essa aqui. E aqui já deu certo, né? Então eu vou sempre treinando, fazendo alguma coisa diferente. Às vezes não fica como eu quero, às vezes fica. Sim, já tive bloqueio criativo. Bastante, na verdade, porque ainda mais quando eu quero fazer alguma coisa que tenha a ver com alguma poética, eu quero que fique perfeito, né? E muitas vezes não fica, né? Acho que é o maior desafio, né? A gente mais erra do que acerta quando vai fazer um desenho, uma pintura ou qualquer coisa que a gente vai criar, né? E eu aprendi a lidar bem com isso, na verdade. Às vezes quando eu tenho um bloqueio criativo eu simplesmente deixo pra lá, ou deixo de lado e depois de um tempo eu volto a fazer. Ou quando é questão da tela, eu vou fazer, por exemplo, uma tela que eu ia fazer esses tempos sobre a burrice. Meio que eu não gostei, tive um bloqueio, a ideia parecia que estava parando de encaixar. Então eu passei tinta em cima, lixei e é isso. Eu simplesmente desisti da tela porque ela não fazia mais sentido pra mim e eu abri espaço para que outras coisas viessem. Porque às vezes a gente tem um bloqueio criativo que é insistir na ideia e não é assim que funciona o processo criativo, né? Ele é um negócio muito individual e de cada pessoa. Então eu acho que quando a gente está fazendo uma arte, alguma coisa assim, a gente não pode ficar se limitando a só uma coisa. A gente sempre tem que dar um espaço pra gente, né? Porque a gente é um ser humano, né? Então a gente tem que dar um espaço para pensar. Bastante. Eu pintava em aquarela, né? Fazia desenho do corpo feminino. E agora eu pinto um pouco de tudo com uma estética mais realista, né? E que nem tá nessa tela aqui. E eu gosto muito de trabalhar com luz e sombra, né? Então sempre quando me vem uma ideia na cabeça que tem a luz e sombra, é a parte que eu mais gosto, assim, que eu mais fico ansiosa pra fazer. Mudou bastante.
consigo bastante. Na verdade, essa pintura em específico, ela tem tudo a ver com a minha trajetória, de quando eu comecei a pintar e até agora, né? Deixa eu começar desde o começo, porque quando eu comecei a pintar, eu me senti assim, sempre me senti, na verdade, uma pessoa muito burra por causa das minhas notas, uma pessoa bem, tipo, meio insignificante, e eu não sentia que eu era capaz de fazer nada, né? E daí tem uma vez que eu fiz um desenho, quando eu comecei em 2016 um desenho, eu fui fazer um desenho do lobo, né, que na época era bem famosinho o lobo, né, e eu fiz e mostrei pro meu pai e ele gostou muito, e foi a primeira vez que eu vi que ele gostou de algo que eu fiz, né, pra mim significou muito, e daí ele me validou, que até então eu era burra, insignificante, e então daí quando ele viu que eu fazia algo que pra ele era significativo, eu me senti muito bem, porque eu me senti vista, né. E então essa obra fala sobre isso, né? Coloquei o celular como comunicação, que é como eu acho que os outros me veem, e o espelho como a verdade. Então, no caso, aqui é como se eu estivesse olhando para as outras pessoas, né? Tipo, sobre o que eu acho que elas acham, e o espelho mostra a verdade. Então, o significado, na verdade, dessa pintura é bastante sobre... Peraí. É bastante sobre o que eu acredito ser. Então o espelho reflete a verdade. O que eu acredito de mim mesma é o que eu sou. Então, Celine, como que você quer que o público reaja assim ao ver suas obras? Então, quando eu faço uma pintura, geralmente eu nem sei também bem a poética, eu sempre defino depois. E eu acho que é isso também, que eu enxergo as pinturas como alguém de fora também. Então, quando alguém olha a pintura, eu imagino que a pessoa vai ter uma interpretação totalmente diferente. Então, por isso que eu não gosto muito de pôr título também, porque eu acho que o título é meio que come essa parte da pessoa olhar e já ter uma interpretação diferente. O título meio que já pressupõe alguma coisa. Então, quando eu faço uma pintura, eu gosto que a pessoa olhe e tire a própria interpretação dela. E como você assim reage como artista assim quando você vê alguém contemplando a sua obra? Eu fico muito feliz. Eu gosto muito que as pessoas olhem e gostem do que estão vendo, né? Porque significa muito, né? Até porque é por isso que eu comecei a pintar, como eu falei. Porque foi com que as pessoas vendo e gostando. Foi um negócio que eu me senti muito validada. Então, pra mim, quando as pessoas olham e gostam, nossa, eu fico muito feliz. E como assim você reage quando a pessoa tem algo negativo, né? Fala algo negativo em relação à sua criação, à sua obra, né, que você coloca uma expectativa e a pessoa reage com uma expectativa, com algo negativo, né? Como você lida com isso? Antes eu ficava mais ofendida um pouco, né? Porque querendo um negócio que a gente coloca a alma, né, pra fazer. Mas agora, até fazendo arte, meio que a gente começa a entender, né, que tem coisa que a gente gosta e também tem coisa que a gente não vai gostar, né? Assim como qualquer ser humano. Então eu acho que a pessoa que olhar tem total direito de gostar ou não do que tá vendo. E é isso que é legal da pintura, né? Não ter uma interpretação diferente ou até não ter nenhuma, simplesmente não gostar. Eu acho isso bem legal da pintura. E como você assim, se vê daqui uns 5 anos, artisticamente falando, assim, como artista? Como você se vê? Quais são assim, os seus projetos a longo prazo? Daqui a 5 anos eu me vejo trabalhando na área. Eu acho que é um negócio que, por mais que eu acabe não seguindo mesmo uma carreira assim de artista, é um negócio que eu sempre vou estar fazendo, né? Talvez não ganhando lucro, sendo só uma pintora amadora, digamos assim, mas eu acho que eu sempre vou estar fazendo o que eu faço assim desde criança, na verdade, é um negócio que puxa muito o meu lado da infância. E então eu sempre vou estar fazendo pintura e se eu puder, com certeza eu quero estar trabalhando com isso. O principal até para fazer essa pintura foi o Caravaggio, que eu gosto muito por causa da luz e sombra, né, que ele coloca bastante, né, principalmente nas artes barrocas, né, dele. Eu gosto muito, e vários artistas do Instagram mesmo, que hoje em dia a gente vê muitos artistas no Instagram, que na verdade eu nem lembro o nome. E tem outro que eu gosto muito, que é o Suzano Correia. Eu acho muito lindo as obras dele e, de certa forma, eu acabo olhando e me inspirando muito nas pinturas dele. O conselho que eu dou é para não parar de tentar, né? Que eu não parei, eu tentei muitas vezes, né, fazer retrato. E um dos primeiros foi o da minha irmã, né? Que ficou ridículo, 2020, né?
E de 4 anos pra cá eu melhorei bastante, né? Dá pra ver ali na tela. E porque eu não parei, né? Eu sempre fui tentando fazer e sempre me esforcei pra sempre tentar dar o meu melhor. Até coloquei um conselho pra mim no sketchbook quando eu era mais nova, que eu coloquei, ó: é normal não ficar satisfeita com todos os desenhos. Isso prova que você sabe que tem mais potencial para mudar e melhorar seus desenhos, e isso é ótimo. Tipo, eu nunca gostei do que eu fazia. E hoje em dia eu gosto, às vezes não, às vezes eu gosto, mas significa muito, a gente sempre tá evoluindo.